Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura bíblica, o nosso estudo, hoje no capítulo 27 do livro de Números. Vem comigo. Chegaram-se então as filhas de Tselofã, Ben, Hefer, Zelofiade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. E se apresentaram, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: Nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor. Daqueles que se juntaram a Corá, entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, porque haveria de desaparecer o nome do nosso pai e do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Se não tiver filhas, darei a sua herança aos irmãos. Se não tiver irmãos, darei herança aos irmãos do seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Esse, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor falou a Moisés: Sobe a esse monte da serra de Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo contemplado, serás reunido aos teus com Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Sim, fostes os dois, desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor: que o Deus dos espíritos e o doador da vida e a toda criatura estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelha que não tem pastor. Então replicou o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem incapacitado pelo espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar o sacerdote, perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante do Senhor. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem que enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou, tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote de toda a comunidade. Impôs as mãos e transmitiu suas ordens, tudo de acordo com o que o Senhor comunicou por intermédio de Moisés. Nós estamos aqui diante, então, do Senhor avisando Moisés que estava chegando a hora, né? Ele ia olhar a terra. Ele já sabia, né? Mas ele estava avisando que ele ia olhar a terra prometida, mas ele não ia entrar, ele ia antes de entrar na terra, então ele seria recolhido, né? Centenas de congregações denominadas cristãs
abrem e fecham como se fossem lojas, bares, empresas, né? Isso só acontece porque os falsos líderes estão em toda parte. Eles ocupam cargos e títulos, mas eles não conhecem a Deus. São crentes que creram em Deus, mas nunca se converteram ao cristianismo de verdade. E por causa disso eles não estão preparados para os cargos dessas funções, né? Não são discípulos de Cristo porque nunca se converteram, né? E é por isso que eles não estão de forma nenhuma aptos a discipular outros crentes para que se convertam a verdadeiros cristãos, né? O discipulado é o discipulado que faz sucessores. O discípulo vai seguir outro discípulo, né? Que segue outro discípulo, que segue os ensinamentos dos apóstolos que seguiram e andaram com Cristo. Isso é um discípulo de Cristo. Os crentes que não são discipulados não vão conseguir crescer na fé. Então, eles ficam sempre como crianças que fazem o que bem entendem. Mas quando eles ocupam cargos de liderança, eles querem ser obedecidos e não querem e não seguidos. Uma coisa é ser obedecido, outra coisa é ser seguido, né? A gente obedece, o discípulo obedece a Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo, né? Mas nós seguimos o ensinamento de alguém que possa estar nos ensinando, se tiver firmado em Cristo também, né? Nos ensinos de Cristo, nos ensinos dos apóstolos. Na verdade, nós seguimos os ensinos dos apóstolos, nenhum de nós viu a Cristo, mas a fé nos mostra, nos leva a crer que os apóstolos todos viram Cristo, andaram com Cristo, aprenderam de Cristo e estão passando para nós o ensinamento de Cristo. Então, nós obedecemos a Cristo, os ensinos de Cristo, né? Então, eu gostaria que isso ficasse muito claro na nossa mente. O discípulo segue outro discípulo, que segue outro discípulo, que segue o ensinamento dos apóstolos, que seguiram e andaram com Cristo, né? O problema fica bastante grande quando esses falsos líderes ocupam esses lugares de liderança e se desesperam por não serem obedecidos. E esse desespero leva ao fracasso de muita gente. Esses são os fariseus, aqueles que estão nas portas, mas eles não entram e impedem outros de entrar o tempo todo. Aqui no versículo 1 até o versículo 5, tem uma questão aqui com a lei, com as leis sobre a herança, né? Que estava envolvendo as filhas de Zelofeade. E depois, a partir do 6 até o 11, o caso é explicado, levado a Moisés, que levou o caso à presença de Deus, né? E aí o caso foi resolvido com os princípios que foram extraídos da lei dada pelo próprio Deus. E nos versículos 12 até o 14, Josué é escolhido para ser o sucessor de Moisés. E Deus vem avisar Moisés que ele não vai entrar na Terra Prometida, né? E ainda explica o motivo. No versículo 15 até o 17, Moisés não retruca com Deus. Ele reconhece os seus pecados e a única preocupação que ele tem e que leva ainda ele a clamar a Deus é por um novo líder. Ele se preocupa com o povo
para que o povo não se perca, né? Que ele tenha alguém para seguir. E a partir do versículo 18 até o 21, Deus dá as ordens e as instruções para Moisés, e depois no 22 e no 23, ele termina com Moisés passando os encargos da missão para Josué, fazendo tudo do jeitinho como ele sempre fez, né? Sempre tudo do jeitinho que Deus ordenou. O texto aqui mostra que a presença do líder ela é muito importante para ajudar os discípulos nas situações difíceis, né? E é por isso que o líder precisa ter muita maturidade espiritual para poder julgar com justiça as questões que os liderados vão trazer, né? Para aconselhar, para ajudar a resolver as questões, para levar essas questões a Deus, para entender realmente o que as pessoas precisam e levar a Deus em oração e poder aconselhá-los dentro da palavra de Deus. Essa palavra aqui também mostra o quanto a Bíblia não é machista, né? O quanto Deus cuida das mulheres, sempre tratando elas como vaso mais frágil, né? Sempre nos tratando como vaso mais frágil. Deus não deu menos direito às mulheres e mais aos homens. Ele ordenou que os homens lutassem pelos direitos das mulheres, provando que, como muitos dizem, ele não é machista. De jeito nenhum, a Bíblia não é machista. A Bíblia cuida muito de nós. Os direitos que Deus nos deu, né? Nossa. Então, ele ordenou que os homens lutassem pelos nossos direitos. E sempre cuidando, né, para que os homens provessem condições e paz e segurança. Todas as condições e toda a segurança que nós precisamos é serviço dos homens, né? As filhas ali de Zelofeade, elas reclamaram o direito da herança porque o pai tinha falecido e Deus garantiu para elas o direito de receberem a herança do pai. Elas foram buscar a solução com Moisés, né, que era o líder ainda, e isso mostra que um líder justo, confiável, conhecedor da palavra de Deus, precisa ser correto em todas as atitudes que ele tiver, né? Precisa ser alguém em quem as pessoas possam realmente confiar, sabendo que ele é uma pessoa correta, é uma pessoa que age sempre corretamente, que conhece muito bem a lei de Deus e que não vai se corromper por nada. E que vai realmente se preocupar, se compadecer, né, do problema que essa pessoa está passando. Bom, aí a gente vem para Josué, né? Josué foi discipulado por 40 anos. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus, sempre foi um fiel seguidor e companheiro de Moisés. Discipular é um trabalho muito difícil, mas é necessário. Discipular é treinar alguém para ser o seu sucessor. O discípulo é alguém que segue os passos do líder. Se o líder é um seguidor de Cristo, ele vai fazer discípulos para Cristo. E esse discípulo que foi feito para Cristo vai fazer mais discípulos para Cristo e para o reino do céu. E o reino do céu vai avançando sobre a terra dessa forma, né? E é assim. É assim que deve funcionar, que deveriam funcionar as inúmeras denominações evangélicas, né? Infelizmente não é assim que funcionam, porque a maioria muitas denominações evangélicas, elas querem, é uma disputa, né? Elas fazem discípulos para o seu próprio líder, cada uma para o seu líder. A intenção ali é que as denominações cresçam, que os líderes fiquem grandes, fiquem conhecidos,
e que Jesus fique ali do lado de fora, porque essas congregações aí têm donos, né? Que são eles mesmos. Muito triste isso. Mas um líder chamado por Deus para ouvir a sua voz e para fazer o povo fazer tudo conforme o próprio Deus ordenou, tem que ser um líder como Moisés, como Josué, né? E é impossível um líder assim se ele não conhece a palavra de Deus, se ele não foi chamado por Deus. Sem a palavra de Deus, o líder vai ensinar a sua própria palavra. E a palavra dos homens não tem poder nenhum. Que confusão, né? Sem líder, sem discípulos, sem caminhada para a terra prometida. É simples assim. Bom, Moisés sabia que sem um líder obediente e temente a Deus, não dava para o povo seguir, né? Os planos de Deus não iriam à frente e o povo também não chegaria à terra prometida. E foi por isso que Moisés ainda implorou a Deus por um sucessor. E assim, quando ele foi chamado por Deus para descansar, ele foi tranquilo, porque ele sabia que Josué estava muito bem treinado. Os pais são os mais importantes líderes espirituais que os filhos podem ter. A ordem bíblica é que os filhos sejam instruídos pelos seus pais, para serem bons pais. Se um pai é obediente, bem instruído na palavra de Deus, ele vai saber instruir os filhos e vai ver os netos em famílias bem estruturadas, né? Filhos são discípulos. Se os pais ou líderes das igrejas não têm tempo para aprender com Deus, né? Não tem tempo e não investem no treinamento deles mesmos, eles não têm como ensinar seus filhos e seus filhos não vão crescer na fé. Isso é muito triste porque nós mesmos, quando não conhecíamos a palavra, passamos por isso. E nós não conseguimos cumprir o que o próprio Deus nos manda fazer, a ponto de que a gente não conhecia a palavra e não tinha como ensinar os nossos filhos. Isso torna a vida dos nossos filhos muito difícil. Mas, enfim, se os pais e os líderes das igrejas não tiverem tempo para aprender com Deus, eles também não têm tempo, não investem no treinamento dos filhos, na fé, né? E os filhos da fé não vão crescer do mesmo jeito que eles. E quando isso acontece, os líderes são fracassados, negaram a função que foi confiada por Deus, se é que ela foi confiada por Deus, né? Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Deus disse para a gente crescer e multiplicar. Então, nós precisamos crescer na fé e no conhecimento de Deus e gerar muitos filhos, ensinando essa preciosa palavra. Essa preciosa palavra da salvação. Jesus Cristo nos mandou ir e fazer discípulos. Aqueles que se arrependerem e abandonarem os seus pecados vão ser salvos. Os que não crerem em Jesus já estão condenados. E depois Paulo ainda disse que para os que estão em Cristo nenhuma condenação mais há. Quem faz discípulos para Cristo é de Cristo. Quem faz discípulo para si mesmo faz discípulos para o inimigo de Deus. Então nós precisamos despertar, né?
para quem é que nós estamos fazendo discípulos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.